Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 3º do Evangelho de São João, em que Jesus manifesta as disposições do coração do Pai. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus revela como é o coração do Pai. O Pai quer a salvação de todos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E como Deus é bom, Deus não pode nos pedir algo sem nos conceder os meios para que nós cumpramos aquilo que Ele nos pede. Então Deus nos quer com Ele e Deus nos dá os meios necessários para que nós estejamos com Ele. Deus quer que nós tenhamos fé e nos dá a capacidade de crer. Deus nos chama à santidade e nos dá as graças para que nós vivamos em santidade. Deus quer que nós rompamos com o pecado e Deus nos dá a força, a graça necessária para que nós rompamos com o pecado. Apenas aqui um parênteses. Deus quer que nós rompamos com o pecado, porque o pecado é mau para nós. Às vezes, nós temos uma ideia meio louca, como que Deus fosse apenas alguém que quer porque quer que a sua vontade seja feita, que já seria justo que Deus é Deus. Mas quando Deus quer que nós rompamos com o pecado, que nós cortemos os laços com todos e quaisquer pecados, não é por um voluntarismo de Deus, Ele quer porque quer, um subjetivismo simplesmente. Mas Deus quer que nós rompamos com o pecado, porque o pecado é mau para nós, porque o pecado é veneno para nós. Por mais que ele se nos apresente naquele momento como agradável, interessante, é como uma droga. Você chega para o drogado, para o viciado, para o toxicodependente, e você diz a ele que a droga é má, e ele pode até saber que ela é, mas ele sente, ele tem uma tendência para ela. Então existe um apego no coração. Pois bem, o pecado é pior ainda do que essa droga. E quando Deus pede que nós rompamos com o pecado, é porque Deus quer que o homem viva e tenha vida em abundância. Deus quer que o homem alcance a vida verdadeira. Vida esta que o pecado não nos dá, felicidade verdadeira, felicidade esta que o pecado não nos dá nem aqui na terra, porque até mesmo a felicidade que o pecado nos promete aqui é falsa. Mais cedo ou mais tarde você verá que ela não tem consistência, e felicidade eterna muito menos. Essa mesmo é que o pecado não pode nos conceder. Fecha parênteses. Então Deus, Ele nos chama a fé e nos dá o dom de crer, a capacidade de crer. Deus nos chama à santidade e Ele nos concede os meios necessários para que nós alcancemos a santidade. Deus nos chama ao rompimento com o pecado e Deus nos concede as graças de que nós precisamos para que rompamos com o pecado. Enfim, Deus nos concede o Espírito Santo para que nós possamos viver conforme Deus na nossa vida e não deixar passar a graça que Ele nos concedeu no seu Filho Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que nos enviou seu Filho para que não pereça todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, João capítulo 3, agora versículo 17, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
Mas, meus irmãos, aí vem o grande mistério. O triste mistério do mau uso da liberdade do homem. Embora Deus tenha enviado o seu Filho, não para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Embora Deus dê ao homem, a todo e qualquer homem, a todo e qualquer ser humano, todas as graças para que nós correspondamos com o caminho de Deus, com a vontade de Deus, com os pensamentos de Deus. Diz aqui a palavra que as trevas preferiram a luz, as trevas fugiram da luz. Isto é, existe a possibilidade de um homem, não obstante tudo que Deus nos concede, dizer não a Deus. E aqui, meus santos, é sempre um perigo de quem ouve frequentemente a palavra de Deus. Cuidado com aquele perigo de você pensar em alguém lá fora. Pense em você, na sua alma, no seu coração. Você que está ouvindo esta palavra, e eu poderia dizer com toda a propriedade, você que esta palavra está proclamando, é que deve aplicá-la primeiramente à sua vida. Isto é, enquanto neste mundo estivermos, da mesma maneira que existe sempre a possibilidade de o homem se converter e voltar para Deus, existe a possibilidade de o homem se perder e fechar as portas do seu coração para a luz de Deus. É um mistério da vida do homem. A vida, o caminho, o caminhar do homem sobre a terra é sempre um perigo. Por isso, vigiai e orai. Está sempre atento, porque infelizmente nós somos constantemente solicitados pelo pecado. É aquilo que nós chamamos de concupiscência. Existe uma fome de pecado em nós. Existe uma tendência de pecado em nós. De todos e quaisquer pecados. Em uns mais fortes. Em outros pecados mais fortes. Em umas inclinações mais contundentes, em outras inclinações, mas todos nós fomos feridos de pecado. Então é por isso que precisamos sempre estar atentos, porque, como se diz, cochilou, o cachimbo cai. Se nós vacilarmos um pouquinho, nós já vemos que com facilidade nos desviamos do caminho do Senhor. E isso, meu santo, minha santa, quando eu falo olhando para a minha alma. Cochilou, o cachimbo cai. Com quanta facilidade eu me esqueço do Senhor. Como assim, padre? Você se esquece de Deus? Você entendeu o que significa que esquecer-se de Deus? É um esquecimento do coração, não um esquecimento intelectual, mas um esquecimento do coração, em que, com quanta facilidade, perdemos o ardor da generosidade, o ardor do sacrifício por Deus. Então precisamos estar constantemente, é como imagine a sua vida como uma subida numa escada rolante, ao contrário, a escada puxa para baixo e você corre para cima. É a nossa vida aqui. A gente para um pouquinho, desce. Porque existe uma fome de pecado. Claro, com o seu progredir, com o seu progresso espiritual, a sua velocidade será maior do que a força dessa escada rolante para baixo. Mas, para os iniciantes, essa força é por demais sentida. Com muita facilidade, você volta abaixo. Pois bem, mas isso por culpa do homem, não por culpa de Deus, porque Deus enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem pratica o mal, pratica por própria culpa. E quem pratica o mal,
odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam denunciadas. Então existe essa inconciliabilidade. Não há como conciliar luz e trevas. Não há como conciliar um proceder de filho de Deus e um proceder segundo o mundo. Não há como conciliar a vontade de Deus e a vontade contra Deus. Vontade contrária a Deus, que pode ser a sua vontade ou pode ser a vontade do diabo, a vontade do mundo. Mas eu não posso querer conciliar o inconciliável. As trevas fogem da luz para que as suas obras não sejam manifestas, mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Então, o Evangelho apresenta esta realidade de luta da morte contra a vida, essa realidade de que o homem pode se fechar para a luz de Deus. Ora, diz aqui, repito, os homens preferiram as trevas à luz. Então existe essa possibilidade, mas, meus santos, também existe, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, existe a outra possibilidade. Isto é, se existe, e precisamos estar atentos a isso, a possibilidade de o homem se fechar à luz de Deus, recusando a luz de Deus e aderindo às trevas, existe também uma maior possibilidade, porque a graça de Deus é infinitamente maior e mais poderosa do que o poder das trevas. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é infinitamente mais poderoso do que o diabo e os desejos da carne e os desejos do mundo. Então é verdade que o homem pode se perder, mas é muito mais verdade de que se o homem corresponder com a graça de Deus, ele pode se salvar, independentemente da situação em que ele se encontre. Quando nós ouvimos aqui a primeira leitura de hoje, é sempre admirável, assim, a leitura dos Atos dos Apóstolos é sempre admirável quando você conhece quem eram os apóstolos. Covardes, mesquinhos, egoístas, interesseiros. Covardes porque abandonaram nosso Senhor. Egoístas, mesquinhos, interesseiros, porque eles queriam o primeiro lugar. Eles ficaram com raiva porque a mãe dos filhos de Tiago e João queria colocá-los um à direita e outro à esquerda. Quer dizer, eles eram mesquinhos, eles eram covardes, eles eram interesseiros, eles traíram nosso Senhor. Mas quando nós vemos a leitura dos Atos dos Apóstolos, parece que são outras pessoas, corajosos, destemidos, generosos, abertos à vontade de Deus, tementes a Deus, enquanto quando olhamos para trás, eles estão com medo de perder a própria vida. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, eles temem tudo, menos, ou melhor, deixa eu reformular a frase, eles temem apenas a Deus e nada mais. Temer a Deus no sentido de que eles temem perder Deus, a amizade com Deus, a intimidade com Deus. Isso deveria ser aquela força dentro dos nossos corações. Mas, Padre, como ter isso? Meus santos, eu poderia dizer isso de várias maneiras. Eu poderia dizer isso tendo vida de oração. Eu poderia dizer isso tendo uma verdadeira vida de oração e penitência. Mas nós podemos dizer de uma maneira simples, que se aplica em tudo isso. Eu poderia dizer tendo uma vida sacramental, comungando bem. Nesse período está meio difícil para a grande maioria dos cristãos católicos, mas podemos dizer suplicando o Espírito Santo, claro, sempre na vida de oração, suplicando o Espírito Santo. É Ele que transforma
os corações. Vejam hoje aqui que os apóstolos, eles foram presos, foram colocados lá na prisão, eles foram libertos com a prisão fechada, os guardas estavam à porta da prisão, eles foram libertos com as portas trancadas. Diz que Deus disse: ide falar ao povo no templo. Eles foram ao templo. Ora, eles seriam presos novamente. Eles foram, obedeceram a Deus, foram ao templo. Os sumos sacerdotes, quando viram a prisão vazia, não obstante trancada, isto é, como é que eles fugiram daqui? Como é que eles saíram daqui? Versículo 24. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar. Isto é, como é que eles saíram? A prisão está trancada, os guardas estão à porta, eles não viram coisa alguma, mas esses se fecharam à luz. Eles não vão mudar de atitude, eles não querem mudar de opinião. Mandam buscar os apóstolos que estão lá. Chegou alguém e lhes disse: os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Eles foram presos novamente, foram trazidos, foram advertidos, mas vão voltar a pregar o evangelho com todo o destemor, com toda a coragem. Não é admirável? Esses homens covardes, agora valentes. Esses homens que tinham medo de perder a própria vida, agora eles não têm medo de perder a própria vida, eles têm medo de perder o Senhor. Quando você para diante disso, você diz: houve uma transformação. Houve, meus santos, houve uma transformação, como houve na vida de todos os santos. Nós podemos aqui pensar num Santo Agostinho de Hipona, com um coração tão apegado a tantos pecados. Dentre eles, nós poderíamos aqui pegar o pecado da carne. Santo Agostinho, ele era uma pessoa levada pela luxúria, pelo pecado do desregramento moral. E a graça de Deus transforma Santo Agostinho, que ele escreve tratados sobre a pureza. Nós podemos pensar em São Francisco de Assis, boêmio, um homem do mundo. Nós poderíamos dizer hoje, um homem das baladas, e se torna o angélico, o pai seráfico. Quer dizer, a graça de Deus que transformou aquele homem de tal maneira. Nós podemos pensar em Santa Maria Madalena, uma prostituta, e que a graça de Deus faz dela aquela que mais amou, e a que reconhece Jesus quando a chama pelo nome. Meus santos, nunca será demais dizer: a graça de Deus pode mudar os nossos corações. Então, supliquemos, peçamos a Deus com humildade, com confiança, com perseverança, peçamos a Deus a mudança do nosso coração, peçamos a Deus que nós nunca fujamos da luz, peçamos a Deus a graça de nós odiarmos as trevas, peçamos a Deus a graça para que nós vivamos de verdade aquilo que nós prometemos em cada renovação do batismo: renuncias a Satanás, renuncio, e a todas as suas obras renuncio. Pedir a Deus, repito, que você reze com perseverança, com humildade, com confiança, mesmo quando você se sente cansado, desanimado, e pensa, segundo os seus afetos, que a sua oração não é ouvida. Mas é mentira, isso é o que o diabo quer que você pense. As suas orações são sempre ouvidas. O salmo de hoje diz isso com muita beleza: comigo engrandecei o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Meus irmãos, quer sintamos, quer não sintamos, Deus ouve as nossas preces.
Deus atende os nossos pedidos. Sim, se os nossos pedidos concorrerem para a nossa salvação, se os nossos pedidos concorrerem para o nosso bem, para a nossa salvação eterna. Então, que maravilha! Rezemos, peça a Deus e peça muito, não peça pouco, não peça apenas para se libertar daquele grande pecado na sua vida, peça para se libertar de todos os pecados, peça a Deus a graça de amá-lo de todo o coração, peça a Deus a graça da docilidade de espírito, para que você sempre faça aquilo que Deus pede. Peça a Deus uma profunda inimizade com o diabo, como um bom filho de Nossa Senhora. Peça a Deus a paciência. Você que com tanta facilidade perde a paciência com os seus. Peça a Deus a perseverança no bem. Você que começa uma boa obra e na primeira dificuldade já desanima e deixa para trás. Peça a perseverança dos santos. Peça a Deus a graça de crer até o sangue, como diz a carta aos Hebreus. De crer à maneira dos mártires, isto é, de crer mesmo com o sacrifício da sua própria vontade. Deus não é mentiroso. Deus está dizendo que Ele ouve as nossas preces, quer sintamos, quer não sintamos, pelo amor de Deus. Não nos esqueçamos disso. Sentimento não é critério de fé. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. Como é que nós contemplamos a face de Deus? De várias maneiras, mas nós agora nessa situação em que estamos mais tempo em casa, contemplamos a face de Deus na oração, contemplamos a face de Deus dentro do nosso coração. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus, suplicou a Deus, rezou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Que nós hoje, meus santos, supliquemos a Deus estas graças, supliquemos a Deus o Espírito Santo, e não tenhamos dúvidas que Deus ouvirá a nossa prece, porque Deus ouve a prece e ouve o grito de todo infeliz. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Louvado seja nosso